Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 32. Palavras perigosas. A mansão do Lord Bartanes parecia um enorme sapo agachado no escuro da noite, ocupando uma área quase tão extensa quanto a de uma fortaleza, com todos os anexos e muros. No entanto, não era uma fortaleza, pois janelas compridas e espalhadas por todos os lados deixavam escapar a luz e o som de música e risadas do interior. Ainda assim, Rand pôde ver guardas se movendo nos topos das torres e pelas passarelas dos telhados, e nenhuma das janelas ficava perto do chão. Ele desmontou de vermelho, agitou o casaco e ajustou o cinturão da espada. Os outros também desmontaram ao redor dele, ao pé de uma larga escadaria de pedra branca que levava às enormes portas da mansão, cobertas de entalhes. Havia uma escolta de 10 Shienaranos sob o comando de Uno. O Kaori trocou leves acenos de cabeça com Ingtar antes de levar seus soldados para se juntarem às outras escoltas, junto a uma grande fogueira onde assava um boi inteiro preso em um espeto e a cerveja era oferecida aos homens. Os outros 10 Shienaranos haviam sido deixados para trás junto com Perrin. Cada uma das pessoas presentes estaria lá com um propósito, explicara Verin, e não havia motivos para Perrin participar. Aos olhos cairrienos, uma escolta era necessária para transmitir dignidade, mas pareceria suspeita se fosse composta por mais de 10 pessoas. Rand iria porque recebera o convite. Ingtar para acrescentar o prestígio de seu título de Lorde ao grupo. Loyal, os acompanharia porque os Ogier eram cobiçados na alta nobreza cairriena. Húrin fingiria ser o serviçal pessoal de Ingtar, mas seu verdadeiro propósito era farejar os amigos das trevas e Trollocs se pudesse, pois a trombeta de Valeri não deveria estar muito longe de onde eles estivessem. Matt, ainda resmungando, fingiria ser serviçal pessoal de Hunt, já que conseguia sentir a adaga quando ele estava por perto. Se Húrin falhasse, talvez ele conseguisse encontrar os amigos das trevas. Quando Rand perguntou a Verin por que ela iria, ela se limitou a sorrir e responder: para manter vocês longe de problemas. Enquanto subiam a escada, Matt murmurou: ainda não entendo por que tenho de fingir ser um serviçal. Ele e Húrin caminhavam atrás dos demais. Que me queime. Se Rand pode ser um lord, eu também posso colocar um casaco metido à besta desses. Um serviçal, respondeu Verin sem olhar para trás. Pode entrar em muitos lugares que outros homens não conseguiriam, e muitos nobres sequer vão reparar em sua presença. Você e Húrin têm objetivos a cumprir. Fique quieto agora, Matt, acrescentou Ingtar, a menos que queira nos entregar. Estavam chegando às portas, onde havia meia dúzia de guardas com a árvore e a coroa da casa da Modred estampada no peitoral, e mais meia dúzia de homens vestindo uniformes verde escuros com a árvore e a coroa na manga. Respirando fundo, Rand apresentou o convite. Sou Lord Rand, da casa Altor, recitou bem depressa para acabar logo com aquilo. E estes são meus convidados. Verin, a Aes Sedai da Aja Marrom, Lord Ingtar, da casa Shinoa de Shianar, Loyal, filho de Arente, filho de Halan, do pouso Shangtai. Loyal pedira para deixarem seu pouso fora daquilo, mas
Ver insistira que precisava apresentar toda a formalidade que conseguisse. O serviçal, que recebera o convite com a reverência exigida pela situação, sobressaltou-se de leve ao ouvir o nome de cada acompanhante. No de Verin, seus olhos se regalaram. Com uma voz abafada, ele respondeu: Sejam bem-vindos à casa da Modred, milords. Seja bem-vinda a Aes Sedai. Seja bem-vindo, amigo Ogier. Ele gesticulou para que outros serviçais abrissem bem as portas e fez uma reverência enquanto Rand e os outros entravam. Lá dentro, ele se apressou em entregar o convite a outro homem uniformizado, sussurrando algo em seu ouvido. O homem tinha a árvore e a coroa em um grande bordado no peito do casaco verde. Aes Sedai, disse, usando o longo cajado para fazer a reverência, quase levando a cabeça aos joelhos a cada cumprimento que fazia. Milords, amigo Ogier, me chamo Ashin. O Asrin, não sei. Por favor, sigam-me. No salão externo havia apenas serviçais, mas Asrin os levou até um grande aposento repleto de nobres, com um malabarista se apresentando em uma ponta e acrobatas na outra. Vozes e músicas vinham de outros lugares, indicando que aqueles não eram os únicos convidados, nem o único entretenimento. Os nobres conversavam em pares, trios ou quartetos. Às vezes, os grupos eram compostos tanto de homens quanto de mulheres, às vezes apenas de um ou de outro sexo. No entanto, sempre havia um espaço calculado com muito cuidado entre eles, para que ninguém pudesse entreouvir a conversa de outro grupo. Os convidados usavam as roupas escuras típicas dos caerrienos, a maioria com listras brilhantes que iam até pelo menos a metade do peito, uns poucos com listras que iam até a cintura. As mulheres usavam os cabelos presos em altas torres de cachos, cada uma diferente da outra, e suas saias escuras eram tão armadas nas laterais que elas precisariam se virar de lado para passar por portas mais estreitas que as da mansão. Nenhum dos homens tinha a cabeça raspada característica dos soldados. Todos usavam chapéus de veludo preto sobre os cabelos longos. Alguns com formato de sino, outros de topo reto. E assim como as mulheres, tinham as mãos parcialmente ocultas por camadas de renda que lembravam um marfim negro. Ashin bateu seu cajado no chão e os anunciou em voz alta, começando por Verin. O grupo atraiu todos os olhares. Verin usava seu chale de franjas marrons com bordados e parreiras. Um murmúrio percorreu a multidão de nobres quando a presença de uma Aes Sedai foi anunciada, e o malabarista deixou cair uma das argolas. Mas ninguém reparou, pois ninguém mais olhava para ele. Loial recebeu quase a mesma quantidade de olhares, antes mesmo de Asrin dizer seu nome. A despeito dos bordados prateados no colarinho e nas mangas, o casaco quase completamente preto de Rand o fazia parecer quase austro perto dos caerrienos, e sua espada e a de Ingtar atraíram muitos olhares. Nenhum dos lords parecia estar armado. Rand ouviu as palavras marca da garça mais de uma vez. Alguns dos olhares que recebia pareciam irritados, e ele suspeitava de que vinham de homens que insultaram ao queimar seus convites. Um homem belo e esbelto se aproximou. Tinha cabelos longos, já meio grisalhos, e listras de diversas cores cruzavam a frente de seu casaco cinza escuro, indo do pescoço até quase a bainha, logo acima dos joelhos. Era extremamente alto para um caerrieno, apenas cerca de meia cabeça mais baixo que Rand, e sua postura o fazia parecer ainda mais alto. Ele mantinha o queixo empinado, o que dava a impressão de que sempre estava olhando a todos de cima. Seus olhos eram completamente pretos. No entanto, o homem olhou para Verin com cautela. A graça me honra com a sua presença, Aes Sedai. A voz de Bartanes da Modred era grave e segura. Seu olhar passou pelos demais. Não esperava companhia tão distinta. Lord Ingtar, amigo Ogier. A mesura que fez a cada um foi pouco mais que um cumprimento com a cabeça.
Bartani sabia bem qual era a dimensão de seu poder. E você, meu jovem Lord Rand? Sua presença na cidade gerou muitos comentários, até mesmo nas casas. Talvez tenhamos a oportunidade de conversar hoje à noite. Seu tom dizia que, se a conversa não acontecesse, também não lhe faria falta, e que não se interessara pelos comentários, mas seus olhos se desviaram de modo quase imperceptível antes de encontrar os de Rand, examinando Ingtar, Loial e Verin. Sejam bem-vindos. Ele se deixou ser levado por uma bela mulher que pôs a mão cheia de anéis e cobertas de renda em seu braço, mas voltou a olhar para Rand enquanto se afastava. As conversas recomeçaram, e o malabarista voltou a jogar suas argolas em um arco estreito que quase chegava ao teto ornamentado, umas boas 4 braças acima. Os acrobatas não haviam sequer interrompido a apresentação. Uma mulher saltou dos braços de um de seus companheiros. Sua pele untada com óleo brilhava à luz de 100 lampiões enquanto ela girava no ar, até aterrissar com os pés bem nas mãos de um outro homem apoiado nos ombros de um terceiro. Ele a ergueu nos braços estendidos, enquanto o homem abaixo o erguia da mesma forma. E ela abriu os braços como se esperasse aplausos. Nenhum dos Cairrianos pareceu notar. Verin e Ingtar se misturaram à multidão. O Xianarano recebeu alguns olhares desconfiados. Algumas pessoas fitavam a Aes Sedai de olhos arregalados, e outras com uma expressão preocupada, como se estivessem perto demais de um lobo raivoso. Esses últimos eram mais homens do que mulheres, e algumas das mulheres chegaram a conversar com ela. Rand percebeu que Met e Húrin já haviam sumido da cozinha dentro, onde todos os serviçais que acompanhavam os convidados aguardavam até serem chamados. Torcia para que os dois não tivessem problemas sem sair despercebidos. Loial se curvou, de modo a falar apenas para os ouvidos de Rand. Rand, há um portal dos caminhos aqui por perto. Eu posso sentir. Você quer dizer que este lugar era um bosque Ogier? Perguntou Rand, e em voz baixa, Loial assentiu. O pouso Tzofo ainda não tinha sido reencontrado quando o bosque foi plantado, ou os Ogier que ajudaram a construir Al-Cair Rahir Yenaeli não precisariam de um bosque para lembrá-los dos pousos. Este lugar era uma floresta quando eu passei por Cair Yen antes e pertencia ao rei. Bartanis deve ter tomado a terra em alguma trama. Rand olhou em volta, nervoso. Todo mundo ainda estava envolvido nas conversas, mas não eram poucos os que se observavam Loial e ele. Não conseguia ver Ingtar. Verin estava no centro de um aglomerado de mulheres. Queria que pudéssemos permanecer juntos. Verin disse que não é uma boa ideia, Rand. Ela explicou que isso deixaria todos desconfiados e furiosos, achando que somos snobs. Precisaríamos evitar suspeitas até que Met e Húrin encontrassem o que quer que seja. Eu ouvi o que ela disse tão bem quanto você, Loial. Mas ainda acho que, se Bartanis é um amigo das trevas, ele deve saber por que estamos aqui. Passear por aí sozinho é quase pedir para levar uma pancada na cabeça e acabar desacordado. Verin falou que Bartanis não fará nada até descobrir se podemos ser úteis. Só faço o que ela mandou, Rand. As Aes Sedai sabem o que fazem. Dizendo isso, Loial adentrou a multidão, e alguns nobres já se agrupavam ao seu redor antes mesmo que conseguisse avançar 10 passos. Outros vieram em direção a Rand assim que ele ficou sozinho, mas ele se virou para o outro lado e se afastou depressa. As Aes Sedai até podem saber o que fazem, mas eu não, e gostaria de saber. Não gosto nada disso. Luz, eu queria conseguir perceber se ela está falando a verdade. As Aes Sedai nunca mentem, mas a verdade pode não ser o que você pensa que ouviu. Ele continuou andando pela mansão para evitar ter que conversar com os nobres. Havia muitos outros aposentos, todos cheios e todos com atrações. 3 menestrais em seus mantos, outros malabaristas, acrobatas e mais.
Músicos tocavam flautas, violas, saltérios e alaúdes. 5 tamanhos diferentes de rabeca, 6 tipos de trombeta, retas curvas ou enroladas, e 10 tamanhos de tambores, de surdos a tamboretes. Ele parou para olhar alguns dos trombeteiros, em especial os que tocavam trombetas enroladas, mas os instrumentos eram todos simples de bronze. Eles não deixariam a trombeta de Valéria às vistas de todos, seu tolo, pensou. A não ser que Bartanes queira convocar heróis mortos para fazerem parte do entretenimento. Havia até mesmo um bardo, usando botas tairenas trabalhadas em prata e um casaco amarelo, que circulava os salões dedilhando em sua harpa e às vezes parando para declamar em alto canto. Ele olhava os menestréis com desdém e não se demorava nos aposentos em que eles estavam, mas Randy notou pouca diferença entre eles além das roupas. De repente, Randy percebeu que Bartanes andava ao seu lado. Na mesma hora, um serviçal de livré ofereceu sua bandeja de prata com uma reverência. Bartanes pegou uma faca de cristal cheia de vinho. Andando de costas à frente deles, ainda curvado, o serviçal manteve a bandeja erguida na direção de Randy, até ele negar com um gesto de cabeça, então desapareceu na multidão. Você parece inquieto, comentou Bartanes, bebericando seu vinho. Gosto de andar. Randy pensou em como seguir o conselho de Verin, e, lembrando-se do que a Aes Sedai dissera sobre sua visita a Amerlin, assumiu a postura gato cruz o pátio. Não conhecia jeito mais arrogante que aquele de andar. Bartanes comprimiu os lábios, e Randy achou que o Lorde talvez o achasse andar arrogante demais. Mas o conselho de Verin era tudo o que ele tinha para se guiar, então continuou. Para quebrar um pouco a tensão, disse em tom amigável. Uma festa excelente. Você tem muitos amigos e nunca vi tantas atrações. Muitos amigos, concordou Bartanes. Você pode contar a Galdrian quantos e quem são. Alguns dos nomes poderiam surpreendê-lo. Nunca conheci o rei, Lord Bartanes, e não acredito que isso vá acontecer. Mas é claro. Você passou por aquela aldeiazinha suja apenas por acaso. De certo, não estava avaliando o progresso da recuperação da estátua. Uma grande empreitada aquela. Sim. Começaram a pensar em Verin outra vez, desejando que ela tivesse dado algum conselho sobre como se dirigir com um homem que presumia que ele estivesse mentindo. Acrescentou sem pensar. É perigoso mexer com as coisas da Era das Lendas quando não se sabe o que está fazendo. Bartanes fitou o próprio vinho, refletindo, como se Randy tivesse acabado de dizer algo muito profundo. Está dizendo que não apoia Galdrian nisso? Perguntou por fim. Já lhe disse, nunca conheci o rei. Sim, é claro. Não sabia que vocês, andorianos, jogavam tão bem o grande jogo. Não se vê muitos de seu povo aqui em Caer-Rien. Randy respirou fundo para se impedir de responder ao homem irritado que não estava jogando o jogo deles. Há muitas barcaças de grãos vindas de Andor no rio. Mercadores e comerciantes. Quem nota gente como essa? É como notar besouros nas folhas. A voz de Bartanes demonstrava um desprezo igual por besouros e mercadores, mas ele franziu a testa outra vez, como se Randy tivesse acabado de fazer uma alusão. Não são muitos que viajam em companhia de uma Aes Sedai. Você parece jovem demais para ser um guardião. Imagino que Lord Ingtar seja o guardião de Verin Sedai, não? Somos quem dissemos ser, respondeu Randy e fez uma careta. Menos eu. Bartanes estudava o rosto de Randy quase sem disfarçar. Jovem. Jovem demais para carregar uma espada com a marca da garça. Tenho menos de 1 ano, respondeu Randy sem pensar, e no mesmo instante desejou não tê-lo feito. A frase parecia tola a seus ouvidos, mas Verin dissera para agir como fizera com o trono de Amerlin, e aquela era a resposta que Ilan lhe mandara dar. Um homem das fronteiras,
considerava o dia do nome aquele que recebera a espada. Então você é andoriano, mas foi treinado nas terras da fronteira. Ou foi treinado como guardião? Os olhos de Bartani se estreitaram, analisando Rand. Sei que Morgase tem apenas um filho. Ouvi dizer que se chama Gawain. Você deve ser mais ou menos da idade dele. Já o conheci, respondeu Rand com cautela. Esses olhos, esse cabelo. Ouvi dizer que a linhagem real de Andor tem uma coloração quase Aiel nos cabelos e olhos. Rand tropeçou, embora o chão fosse de mármore polido. Não sou Aiel, Lord Bartanis, nem da linhagem real. Como queira. Você me deu muito em que pensar. Acredito que vamos nos entender quando tivermos outra oportunidade de conversar. Bartanis balançou a cabeça e ergueu a taça em uma pequena saudação. Então se virou para conversar com um homem grisalho com muitas listras coloridas do casaco. Rand sacudiu a cabeça e continuou a andar, evitando mais conversas. Já fora ruim o bastante ter que falar com o Lord Cairrieno. Não queria se arriscar com mais um. Bartanis parecia encontrar significados profundos nos comentários mais triviais. Rand percebeu que acabara de aprender o suficiente sobre Daes Daemar para saber que não fazia ideia de como se jogava. Mat, Húrin, encontre alguma coisa, rápido, para sairmos daqui. Essas pessoas são loucas. Até que entrou em outro aposento e reparou que o menestrel do outro lado do salão, dedilhando sua harpa e recitando uma história da grande caçada à trombeta, era Tom Merlin. Rand parou de andar. Tom não pareceu vê-lo, embora seu olhar tivesse passado por ele 2 vezes. Parecia que Tom havia falado sério, uma separação completa. Rand se virou para se afastar, mas uma mulher se pôs em sua frente com muita graça e recostou uma das mãos em seu peito. As rendas pediam de seu pulso delicado. A cabeça dela mal alcançava os ombros de Rand, mas o penteado alto com cachos chegava à altura de seus olhos. O colarinho alto do vestido fazia babados de renda se aglomerarem sobre o queixo dela, e as listras na frente do vestido azul escuro iam até logo abaixo dos seios. O meu nome é Alain Chuliandred, e você é o famoso Rand al'Thor. Acredito que Bartanis tem o direito de conversar com você primeiro, estando em sua própria mansão, mas ficamos todos fascinados com o que ouvimos a seu respeito. Ouvi dizer até que você toca flauta. Seria verdade? Eu toco flauta. Como é que ela... Caldevelin. Luz, é verdade. Todo mundo fica sabendo de tudo em Cairhien. Com sua licença. Já ouvi falar que alguns lords estrangeiros tocam música, mas nunca acreditei. Eu gostaria de ouvi-lo tocar. Talvez você possa conversar comigo sobre um assunto ou outro. Bartanis pareceu achar sua conversa fascinante. Meu marido passa os dias supervisionando os vinhedos e acaba me deixando muito sozinha. Nunca está em casa para conversar comigo. Você deve sentir falta dele, respondeu Rand, tentando contornar aquela saia enorme. A mulher soltou uma risada tilintante, como se lhe tivesse dito a coisa mais engraçada do mundo. Outra mulher se postou ao lado da primeira, e outra mão tocou o peito de Rand. O vestido dela tinha tantas listras quanto o de Alain, e as mulheres eram da mesma idade, ambas quase 10 anos mais velhas que ele. Está pensando que vai ficar com ele todo para você, Alain? As duas sorriram, mas seus olhos pareciam perfurar uma a outra. A segunda virou-se, ainda sorrindo, para Rand. Me chamo Belevaere Ozielin. Todos os andorianos são assim? Tão altos e tão bonitos? Ele pigarreou. Alguns são altos. Perdoe-me, mas com sua ali... Vi você conversando com Bartanis. Dizem que você conhece Galdrian também. Precisa me visitar para conversarmos. Meu marido viajou para cuidar de nossas propriedades no sul.
Você tem a sutileza de uma meretriz de taverna, sibilou Alaine, e sorriu para Randy logo em seguida. Ela não tem finesse. Nenhum homem gostaria de uma mulher de modos tão rudes. Leve sua flauta à minha mansão e conversaremos melhor. Quem sabe não me ensina a tocar? O que Alaine considera sutileza, comentou Belivaere docemente, não passa de falta de coragem. Um homem que carrega uma espada com a marca da garça deve ser muito corajoso. É mesmo uma espada com a marca da garça, não é? Randy tentou se afastar delas. Se me dão licença, eu... Elas o acompanharam a cada passo, até que ele estivesse encurralado em uma parede. As largas saias unidas formavam outra parede à sua frente. Ele se sobressaltou quando uma terceira mulher se amontoou ao lado das outras duas, com as saias se unindo às delas para formar a parede daquele lado. Era mais velha que as outras, porém igualmente atraente, e seu sorriso de divertimento não diminuía a agudeza de seu olhar. Sua roupa tinha ainda mais listras do que Alaine e Belivaere, quase metade a mais, e as duas fizeram pequenas mesuras e a olharam com intenso desgosto. Essas duas aranhas estão tentando capturá-lo em suas teias? A mulher riu. Metade das vezes elas se enrolam mais firme entre si do que conseguem se enrolar com qualquer outra pessoa. Venha comigo, meu jovem e belo Andoriano, e eu vou lhe contar alguns dos problemas que elas lhe trariam. Para começar, não tenho marido com quem me preocupar. Maridos sempre causam problemas. Por cima da cabeça de Alaine, Randy pôde ver Tom erguendo-se de uma reverência sem aplausos ou qualquer atenção. Com uma careta, o menestrel apanhou uma taça da bandeja de um serviçal assustado. Acabei de ver uma pessoa com quem preciso falar, disse Randy. Acabei de ver uma pessoa com quem preciso falar, disse Randy às mulheres, e se espremeu para sair da caixa na qual o haviam prendido, bem no momento em que a recém-chegada estendia a mão para tomar seu braço. As três o encararam enquanto ele ia depressa até o menestrel. Tom o fitou por cima da borda da taça e tomou outro longo gole. Tom, sei que você disse que queria que nos separássemos completamente, mas eu precisava escapar daquelas mulheres. Elas só falavam sobre seus maridos estarem fora, mas já começavam a fazer outras insinuações. Tom engasgou com o vinho e Randy lhe deu um tapa nas costas. Se beber rápido demais, alguma coisa vai descer pelo caminho errado. Tom, elas pensam que estou tramando com Bartanes ou com Galdrian, e acho que não vão acreditar se eu disser que não estou. Eu só precisava de uma desculpa para sair de perto delas. Tom confiou os bigodes com os nós dos dedos e lançou um olhar discreto para as três mulheres do outro lado da sala. Elas ainda estavam juntas, observando-os. Reconheço aquelas três, garoto. Brianna e Tambourine sozinhas já lhe dariam uma bela lição, do tipo que todo homem deveria receber ao menos uma vez na vida, se conseguisse sobreviver. Preocupadas com os maridos. Gostei dessa, garoto. De repente, o olhar do menestrel pareceu mais aguçado. Você disse que tinha se livrado das Aes Sedai. Metade das conversas da noite são sobre o Lorde Andoriano, que apareceu sem aviso, acompanhado de uma Aes Sedai. Bartanes e Galdrian. Dessa vez você deixou a Torre Branca enfiá-lo direto na panela. Ela só chegou ontem, Tom. E, assim que a trombeta estiver a salvo, vou me livrar delas outra vez. Vou ter certeza disso. Você fala como se ela não estivesse a salvo agora, comentou Tom, escolhendo as palavras. Não foi o que disse da outra vez. Os amigos das trevas a roubaram, Tom, e a trouxeram para cá. Bartanes é um deles. Tom pareceu analisar o vinho em sua taça, mas seus olhos foram de um lado a outro para garantir que ninguém estivesse perto o suficiente para ouvir. As outras pessoas, além das três mulheres, os observavam de soslaio enquanto fingiam conversar, mas cada grupo mantinha distância de todos os outros. Ainda assim,
Tom falou baixo. Coisa perigosa de se dizer se não for verdade. E mais ainda se for. Uma acusação dessas e contra o homem mais poderoso do reino. Você disse que ele está com a trombeta? Suponho que queira minha ajuda de novo, agora que se enrolou com a Torre Branca mais uma vez. Não. Chegaram à conclusão de que Tom estava certo, mesmo que o menestrel não soubesse por quê. Não podia envolver ninguém em seus problemas. Eu só queria escapar daquelas mulheres. O menestrel soprou os bigodes, surpreso. Bem? Sim. Está bom. Da última vez em que o ajudei, fiquei manco. E você parece ter se deixado cair novamente nas amarras de Tarvalon. Vai ter que sair dessa sozinho, dessa vez. Ele parecia estar tentando se convencer. Eu vou, Tom. Eu vou. Assim que a trombeta estiver a salvo e Matt recuperar aquela maldita adaga. Matt, Húrin, onde vocês estão? Como se tivesse ouvido o seu pensamento, Húrin apareceu na sala, procurando com os olhos entre a multidão de nobres. Todos olhavam através dele. Serviçais não existiam, a menos que fossem necessários. Quando encontrou Randy e Tom, contornou os pequenos aglomerados de nobres e fez uma reverência. Milord, fui enviado para lhe comunicar que seu serviçal sofreu uma queda e torceu o joelho. Não sei dizer se é grave, milord. Por um momento, Randy encarou Húrin, sem compreender. Ciente de todos os olhares sobre si, falou, alto o suficiente, para os nobres mais próximos ouvirem. Aquele idiota desastrado! De que me serve sem conseguir andar? Imagino que o melhor seja eu mesmo checar o quanto ele se feriu. Parecia a coisa certa a se dizer. Húrin soou aliviado ao dizer, curvando-se outra vez. Como desejar, milord. Se puder me seguir, milord. Você interpreta um lord muito bem, comentou Tom suavemente. Mas lembrem-se, os cairrianos podem até jogar o Daes da Emar, mas foi a Torre Branca que criou o grande jogo, para começo de conversa. Tome cuidado, garoto. Lançando um olhar irritado para os nobres, o menestrel colocou a taça vazia sobre a bandeja de um serviçal que passava e se afastou, dedilhando a harpa. Então começou a recitar Millie, a dona de casa e o mercador de seda. Mostra o caminho, homem, ordenou Randy, sentindo-se tolo. Conseguia sentir os olhos da multidão acompanhando-o enquanto seguia Húrin.